Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência com mais 2 vídeos, onde eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha trajetória na medicina. Eu vou citar 6 pontos e vocês podem utilizar como dicas para vocês. Já se inscreveram no canal? Então roda a vinheta e vem comigo! Então, gente, eu vou levantar em 6 pontos como é que eu posso resumir a minha trajetória na medicina até aqui. O primeiro ponto, você foi lá, fez um vestibular super concorrido, você tem certeza que você quer ser médico, você escolheu essa profissão e você passou no vestibular. Ai, que felicidade. E agora? Como é que vai ser sua vida? Bom, gente, vamos focar naquelas... Se você passou na sua cidade, provavelmente a vida vai ser um pouquinho mais fácil de quem passou numa cidade diferente. Vamos focar na galera que passa em outra cidade, em outro estado, às vezes até em outro país. Primeiro ponto que eu gostaria de levantar nessa nossa conversa é adaptação. Você vai ter que passar por uma adaptação, que é essa mudança. Você tá indo para uma cidade nova, onde você não conhece ninguém. Às vezes até conhece, às vezes tem algum conhecido que já cursa a mesma faculdade, algum amigo, algum primo. No meu caso, eu fui para uma cidade 100 quilômetros distante de onde eu morava, onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Os meus pais não tinham grandes condições financeiras. Então, no dia que eu tive que ir, eles me levaram na rodoviária e só. Porque se eles fossem, eles não iam ter dinheiro para voltar. E olha que a passagem nem devia ser tão cara, né? 100 quilômetros de distância apenas. Mas eu fui com a cara e com a coragem. Levei na mala um prato, um copo, uma panela e um garfo e uma faca. Pra quê? Pra poder me virar ali durante a semana. A primeira fase de adaptação é essa, galera. É escolher o lugar onde você vai morar. Tem gente que já começa logo de cara alugando um apartamento, dividindo com alguma pessoa, montando uma república. No meu caso, eu não tinha grana para dividir apartamento, não tinha grana para alugar um apartamento sozinha. E quando você chega, você não conhece ninguém, não dá para você já ir se mudando para uma república. Eu tive que morar numa pensão. E eu fiquei morando nessa pensão durante mais ou menos um mês. Uma pensão que não era de estudantes de medicina nem de nada, eram de mulheres que estavam ali na cidade para poder trabalhar em outras coisas, enfim. Eu tive que passar por toda a fase de adaptação dentro da pensão, seguir todas as regras da pensão, acordar 2 horas mais cedo para poder ficar na fila para tomar banho, chegar tarde e não conseguir sentar na cama e estudar, por exemplo, porque eu dividi o quarto com outra pessoa que já estava dormindo. Mas tudo serve como crescimento. Eu acho que você amadurece muito quando você sai de casa, mora sozinho, divide apartamento, divide uma república. Eu no começo fui para essa pensão, depois, óbvio, foi difícil de se adaptar. Eu consegui achar 2 meninas que eram de cursos diferentes, de direito e de biomedicina, e fui dividir o apartamento com elas. Só que o lugar era muito distante da faculdade. E aí, em 6 meses, nesse período de adaptação, eu consegui dividir apartamento, montar uma república com mais 3 meninas que eram da minha faculdade. E aí, tudo ficou muito mais fácil. Essas meninas moraram comigo até o final da faculdade. Hoje em dia, elas são minhas melhores amigas, porque tudo fica mais fácil quando você tá ali inserido com a galera que vai ter a mesma rotina que você, que foi o que aconteceu comigo. E amadurece muito. Os seus pais ficam lá sofrendo a síndrome do ninho vazio, preocupados se você está se alimentando direito, se você está se comportando direito. E você, em contrapartida, está amadurecendo no sentido de que se você toma consciência que se você não levantar, for lá e fizer alguma coisa para você comer, ninguém vai vir dar comida na sua boca. Se você não tiver consciência de ir no supermercado comprar produtos de limpeza,
ninguém vai fazer isso por você. E aí você acaba amadurecendo e muito. A dificuldade financeira não pode servir como empecilho. Você já passou num vestibular extremamente concorrido, você já está dentro de uma faculdade onde muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar. Então, se vira. Gente, só não pode passar... Olha, no meu caso, era muito perrengue que eu passava mesmo. Então, eu almoçava no Bom Prato. Para quem não sabe, o Bom Prato é um restaurante aqui de São Paulo, financiado pelo governo, como se fosse um restaurante público. Na minha época, a gente pagava R$1. Será que ainda paga R$1 o Bom Prato hoje em dia? A gente precisa dar uma olhada na internet, mas enfim, na minha época eu ia lá, pagava R$1, almoçava. Não morri de fome, sobrevivi. Depois de um tempo, eu resolvi começar a saltar a despensa da minha mãe, porque a pessoa pode passar o aperto que for, mas a prioridade é a comida. Na casa do pobre, a última coisa que tem que faltar é a comida, não é verdade? Então, às vezes, o nego tá lá com a luz cortada, a água no gato, mas a comida tem alguma coisa, tem um pacotinho lá na despensa. Eu ia assaltava a despensa da minha mãe. Pegava lá 2 litros de leite, um macarrão, um molho, que é fácil, joga na água, tá com o molho em cima e não passava fome. Eu tô falando isso só pra exemplificar, servir como exemplo pra vocês de que não pode desistir. Você vai ter que estabelecer o seu tempo. Tem gente que mora em outro estado, não vai conseguir voltar para casa sempre pelo tempo, pela grana. Eu, na maioria das vezes, conseguia voltar para casa nos finais de semana. Você vai ter que se adaptar à saudade da sua família, vai ter que se adaptar à saudade dos amigos que você deixou na sua cidade de origem. Mas tudo isso é superado e você vai vivendo esse período de adaptação. O segundo ponto que eu vou levantar para vocês é a questão financeira. Tem o lado de você, se você está indo para uma faculdade federal, para uma faculdade estadual, você não vai ter o gasto com a mensalidade. Se você está indo para uma faculdade particular, geralmente a mensalidade é bem cara. E aí, para quem não sabe, o curso de medicina é formado por 6 anos de graduação, onde você vai ter que se dedicar integralmente. Você entra na faculdade de manhãzinha e sai no final da tarde. Ou seja, como é que você vai fazer para trabalhar? Porque nas horas vagas, à noite, nos finais de semana, você vai ter que se dedicar aos estudos para poder acompanhar essa faculdade tão concorrida. Então aí fica um pouco difícil, você pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer? No meu caso, eu tinha uma ajuda de custo do governo por conta da bolsa do ProUni que eu tinha. Ajuda de custo essa que não era 100% não, tá? Eu fui bolsista, sou grata, mas tinha mês que o governo federal não depositava o nosso dinheiro, a bolsa não entrava e aí eu ficava 2, 3 meses sem poder contar com a bolsa. Então é uma bolsa que eu já não podia contar, por exemplo, para pagar meu aluguel. Porque o aluguel a gente tem que pagar todo mês, na verdade, independente de ter a grana disponível ou não. Então, os meus pais me ajudavam um pouco nessa parte. E a outra parte, gente, vai das suas condições. Na verdade, você vai conviver com pessoas de classe média e de classe alta. E aí, o seu colega do lado vai ter o melhor iPhone? Vai. O seu colega do lado vai viajar para Orlando nas férias? Talvez. O seu colega do lado, sua amiguinha do lado vai ter as melhores bolsas de marca? Sim. Se você tem condição para isso também, ótimo. Mas se você não tem, você tem que estabelecer suas prioridades. Pega a sua lista de desejos e vai anotando. Tudo que você for vendo de bom, seu colega teve férias fantásticas na Europa. Vai anotando, coloca na sua lista de desejos. Eu fazia isso. Eu tive contato com muita gente culta, com muita gente intelectualizada, com muita gente viajada. E eu ia anotando na minha lista de desejos, a marca da bolsa, a marca do tênis. Sonho é sonho, quem não tem seus sonhos de consumo? E aí, quando você estiver formado, que você estiver ganhando uma graninha, você realiza. E nesse momento, você foca nos seus objetivos dentro da sua realidade financeira. Viajar para mim era voltar para casa nas férias, entendeu? Outra coisa que o dinheiro pesa um pouco, nos materiais. Você precisa de livros. Os livros não são baratos. E aí, o que é que eu fazia? Eu fiz os 6 anos de faculdade sem ter um livro.
Eu não tinha a menor condição de ter livro. Hoje em dia, a dica que eu dou é a internet. A internet tá aí, você consegue acessar boa parte do seu conteúdo pela internet. Na minha época, a internet ainda não estava tão disseminada assim para você conseguir acessar. Hoje em dia, com o Google, você consegue tirar várias dúvidas. Mas quando você está na faculdade, você precisa de fontes bem fidedignas. Realmente, na maioria das vezes, você tem que recorrer aos livros. Então, gente, eu ia... xerocava os livros, entendeu? Existe uma cota, um limite. Você não pode simplesmente xerocar o livro todo, porque o livro também tem o seu direito autoral. Então eu ia e xerocava ali o limite. E uma outra dica é o seguinte: existe a biblioteca. Vire um rato de biblioteca. Tinha computador na minha casa, nem na minha casa de origem, nem na minha casa da República. Tinha computador na faculdade e eu ficava lá. E os livros todos lá disponíveis para mim. É uma forma de você conseguir estudar, porque às vezes, como a rotina é cansativa, você fica o dia inteiro na faculdade, quando você chegar em casa, você não vai ter tanta disposição assim para sentar e estudar. Então, se você estabelecer um período em que você consiga dar conta daquela matéria, você senta a bunda na biblioteca e estuda. É o que eu fazia, ficava lá 2, 3, 4 horas estudando, principalmente nos primeiros anos, onde você precisa tomar conhecimento com as matérias básicas para que você consiga ter um bom desempenho no curso lá para frente. Então, segunda dica que eu dou é, o financeiro você vai driblando, você vai achando a sua forma de compensar, de acordo com a sua realidade financeira. O terceiro ponto é a parte do estudo em si. A faculdade de medicina tem os seus 6 anos, nos 4 primeiros anos você tem, na verdade nos 2 primeiros anos você tem contato com as matérias mais básicas. Anatomia, fisiologia, histologia, patologia, bioquímica, matérias específicas que vão te dar um embasamento para poder entender todo o funcionamento e fechar o ciclo de diagnóstico e conduta lá na frente. E aí você estuda essas matérias básicas nos primeiros anos. A partir do terceiro ano você tem contato com uma matéria muito legal que é a propedêutica, que para mim é assim das âncoras da medicina, que é quando você aprende a examinar o paciente, quando você aprende a colocar a mão no paciente, quando você aprende a iniciar, a estabelecer a sua relação médico-paciente. Tirar a história, é muito importante conversar com o paciente, tirar uma boa história. E nos 2 últimos anos, o internato, onde você vai rodar todas as especialidades da medicina na prática. Internato de internação mesmo, de ficar o tempo inteiro no hospital, quase por 100% da sua grade. Você vai estar ali no hospital, vendo o doente todo dia, colocando a mão no doente todo dia, vendo como cada especialidade médica age, como cada um dá a sua conduta e montando ali o seu arsenal. Isso é muito importante. E assim, os 6 anos, eles... Tem hora que demoram mais a passar. Tem hora que você fala, nossa, esse ano passou muito mais rápido. A minha experiência com os 6 anos comparados ao estudo... Corta essa parte. A minha experiência relacionada ao estudo foi a seguinte: quando nós chegamos na faculdade... eu e os 5 bolsistas da minha turma. Numa turma de mais ou menos 100 alunos, 5 bolsistas, que inicialmente nós fomos bem recepcionados, tá? Não teve nada de preconceito, nada disso. Eu tive amigos de todas as classes sociais. Mas uma pequena parcela da turma, assim, bem ínfima, assim, nem vale a pena dar importância para essa parcela da turma, que questionou se os alunos bolsistas conseguiriam dar continuidade ao curso, já que nós
tínhamos sido selecionados pelo Enem e não pelo mesmo vestibular que eles. Eu nem preciso dizer que esses 5 bolsistas mostraram no dia a dia que super iam conseguir se desenvolver bem no curso e levaram o curso numa boa. Então foi só esse pequeno empecilho assim, que eu tive. E assim, não vou dizer que é fácil. Tem momentos que você tem preguiça de estudar? Tem momentos que você tá mais a fim de estudar, principalmente quando você estuda matérias, especialidades com as quais você acaba tendo mais afinidade. No 5º ano foi o meu ano mais difícil. Porque assim, gente, em 6 anos pode acontecer um monte de coisa na sua vida, né? A vida é feita de altos e baixos para todo mundo. Então, em 6 anos, você pode ter problemas de saúde na sua família, pode você mesmo ter algum problema de saúde. Você pode ter perdas na sua família, né? A vida não é feita só de coisas boas, a gente tem que contar com esses empecilhos também. E aí você tem a sua faculdade e você tem que lembrar que foi muito difícil você chegar ali. E que não é por qualquer motivo, ou mesmo que esse motivo não seja um motivo qualquer, mas mesmo assim você não pode desistir. No meu caso, no 5º ano da faculdade, eu tive 2 problemas sérios. Primeiro que meu pai ficou super doente. E aí, o pouco dinheiro que ele tinha, o segundo problema foi o financeiro, que aí ele terminou de falir de vez. Então, no 5º ano, eu considero o pior ano, porque eu não podia faltar no internato. Eles te cobram muito a presença, porque você tem que estar ali para aprender na prática. Faltam mais 2 anos só para você se tornar médico. E aí, eu tinha que lidar com essas faltas e eu tive que estudar muito para não ficar para trás. Precisei até tomar antidepressivo, procurar a ajuda de um professor psiquiatra para poder superar essa fase. Então, só para você saber, você que acabou de entrar na faculdade, que você está sujeito a passar por momentos de altos e baixos e que você tem que estar preparado e focado para que nada aconteça e que você consiga levar o curso numa boa. Tudo certo? Gente, diz aí se vocês estão gostando, dá um like, se não estão, deixa algum comentário e a gente vai continuar falando no próximo vídeo quais são os pontos que eu acabei elegendo como os principais nessa minha trajetória. Um beijo!